Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. E Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é tudo aquilo que nós mais precisamos para vivermos uma vida plena. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos ficar de pé nessa noite. Você sabia que a sensação, eu não sei você, mas a sensação que eu tenho, eu acho que muita gente aqui já viu, sabe o que é um funil. Creio que já encheu alguma garrafa, algum recipiente de água com funil. A sensação que eu tenho, e essa sensação, ela é muito forte, ela tem se perdurado durante esses últimos dias. É como se Deus estivesse afunilando, é como se muitos estivessem sendo peneirados. E eu confesso a você que temos que partir de uma vez por todas na direção pelo qual Jesus nos chamou, tem nos chamado e tem nos constrangido com o seu amor. Então, eu creio que algo extraordinariamente impactante está para acontecer nesses dias. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Oremos juntos? Feche os olhos. Querido Deus, Deus amado, Criador dos céus e da terra, Bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti para ouvir, para ser ministrado através da Tua palavra. Aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações. Que saiamos daqui de uma maneira diferente da que entramos. Se entramos bem, que saiamos pulando de alegria,
em teu nome, no nome santo, excelso e poderoso do teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina por toda a eternidade. Amém. Podeis assentar. Eu estou intitulando essa mensagem de Até o Fim. Há uma promessa da parte de Jesus para a sua igreja, para a sua noiva. Em Mateus 28, versículo 20, da parte B, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, a partir do versículo, você vai ler o versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí ele termina dizendo, amém. Então, essa parte B do versículo 20, do capítulo 28 de Mateus, além dela ser uma ordenança, trata-se também de um imperativo condicional. É algo imperativo e ao mesmo tempo condicional. Olha do versículo 19. Vão, ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice: Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Está vendo aí? A ordenança. Aí ele continua dizendo, vocês devem ensiná-los. Ele continua dizendo, eu estarei com vocês enquanto procederem assim. Olha aí, o imperativo condicional. Ele diz que eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até a consumação dos tempos. Amados, olha, isso tem mexido comigo ultimamente de uma maneira impactante. Eu tenho parado, eu tenho meditado, eu tenho voltado ao Gênesis, eu tenho voltado ao primeiro amor, eu tenho me examinado, porque o que Jesus está dizendo é que nós fomos chamados com um propósito, nós somos chamados com uma missão. Ele diz, olha, vão, façam id, preguem a tempo e fora de tempo, vocês irão ensinar tudo o que eu ordenei a vocês a ensinarem, batizando no nome tríplice, ou seja, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí agora ele usa o imperativo, ele diz, eu estarei com vocês enquanto vocês procederem assim. Temos praticado isso? Isso procede em detrimento de nós, como igreja? Ele diz, eu estarei com vocês enquanto vocês procederem isso todos os dias, todas as horas, todos os minutos, até chegar ao fim, até o final dos tempos, até a consumação dos tempos. Você é um embaixador, você é uma embaixadora de Cristo. Você foi chamado, você foi chamada para ser embaixador, e nós somos chamados para sermos embaixadores, embaixadores de Cristo. Nisso precisamos ponderar, precisamos perseverar nessa direção, precisamos clamar ao Senhor. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21 a 24, o profeta diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Será que nós estamos vivendo nessa perspectiva de trazer à memória aquilo que nos enche de esperança, aquilo que nos dá força para enfrentar todo e qualquer obstáculo, para não entrarmos em pânico, para não perder o foco, para não se perder do propósito e da missão? Abra 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Essa passagem é muito conhecida, mas olha o que é que Jesus vai falar conosco agora, presta atenção. Ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí veja o que é que ele vai dizer agora. Ora, tudo isso provém de Deus.
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Você vê que ele começa dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. E ele termina dizendo que pedimos a vocês que se reconciliem com Cristo, que se reconciliem com Deus através de Cristo. Existe uma necessidade urgentíssima, sondando os nossos corações e soando em nossos ouvidos. A questão é, estamos ouvindo? Estamos dispostos a ouvir? Deus está te chamando. É como se Ele estivesse dizendo, reconcilie-se comigo. Reconcilie-se comigo. Vá e faça o que eu te mandei fazer. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, olha o que ele vai dizer, ó, eu não o julgo. Olha como é sério. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. É lindo? É maravilhoso? É um presente de Deus. Agora veja como que ele vai terminar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João capítulo 12, versículo 44 a 48. É nesse contexto que Jesus se encontra. Ele sai daí e agora ele vai entrar na ceia. É chegada a hora. É o primeiro momento que eu quero ver com você. Capítulo 13 de João, versículo 1 a 5. Diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando sabemos quem realmente somos, para qual propósito fomos chamados, não cocheamos em dois pensamentos. Não hesitamos em obedecer, não hesitamos em fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Jesus tinha convicção do propósito, Jesus tinha convicção da missão, ele era sabedor do que ele cabia fazer e não hesitaria em fazê-lo. O texto bíblico nos relata que, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Isso aqui me marcou. Eu creio que se eu andava nessa estrada, nesse caminho, eu vou aperfeiçoar mais ainda para andar mais e mais. Eu aprendo com isso que o amor não se restringe apenas no falar, apenas em palavras. Mas o amor e a perseverança andam de mãos dadas. Por quê? Porque em dado momento você vai se decepcionar. Porque em dado momento você vai se ferir. Porque em dado momento você se sentirá a pior pessoa deste mundo. Porque em dado momento você vai perder a convicção. Porque em dado momento você vai ser tentado a olhar para trás e deixar tudo que você já conquistou até hoje. Por quê? Porque você não atrelou o amor à persistência, à perseverança, à temperança, ao domínio próprio, à longevidade,
a longanimidade, atributos do Senhor. Então, isso é muito forte. Por quê? Porque se eu digo que eu amo, e de repente eu sou maltratado por aquela pessoa, por essa pessoa que eu amo, eu não posso dizer que vou desistir. Eu não posso dizer que não quero mais viver aquilo. Eu não posso dizer que a partir daquele momento acabou. Não, amado. Porque esse amor precisa ser aperfeiçoado dia após dia. Você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que não é como nós queremos. Por isso que sem essa perspectiva, o amor é banalizado. O amor se tornou algo comum para muitos. E pelo motivo deste amor estar disponível para todos, muitos banalizam, muitos não querem saber, não prestam conta, não dão satisfação das suas atitudes. Mas Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Começando pelo próprio Judas Iscariotes. Jesus o amou, Jesus o perdoou, Jesus lavou os seus pés, mesmo sabendo que ele iria lhe trair. Mesmo sabendo que Judas estava determinado a lhe trair. Mesmo sabendo que o diabo havia posto no coração de Judas a intenção de lhe trair. Mas Jesus o amou ao máximo. Jesus o perdoou ao máximo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios capítulo 4, versículo 23 a 27. Jesus, sendo sabedor de que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e teria que voltar para Deus, e que a hora era chegada, é como se ele estivesse dizendo, eles não vão entender agora o que eu estou prestes a fazer, mas um dia eles entenderão. É como se Deus estivesse dizendo para você nesta noite, você não está entendendo muito bem o que eu estou falando através do meu servo para a sua vida, mas um dia vocês irão entender. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Versículo 4 e 5. Qual a mensagem que Jesus estava deixando para os seus discípulos? Qual a mensagem que Jesus está passando para o seu coração nesta noite? A compreensão virá depois. É o segundo tópico. O primeiro é chegada a hora. Agora o segundo, a compreensão virá depois. Versículo 6 do capítulo 13 de João. Quando chegou a Simão Pedro, este lhe disse, Mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora, porque eu estou fazendo isso. Mais tarde, porém, entenderá. Não, protestou Pedro, o Senhor nunca lavará os meus pés. Mas se eu não lavar, você não terá parte comigo, respondeu Jesus. Simão Pedro exclamou, então, Senhor, lave as minhas mãos e a cabeça também, e não somente os pés. Esta cena da lavagem dos pés é uma ilustração de uma parábola, uma lição que nos deixa um aprendizado da humildade de Jesus, é um retrato vivo da própria humilhação do Cristo, do Messias. Quando acontecia um ato desses, uma lavagem de pés, era realizado por um servo, por um escravo, que lavava os pés de seus senhores. Então essa cena vem reafirmar e mostrar de forma categórica que Jesus veio para servir e não para ser servido. Marcos capítulo 10, versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos
tem-nos sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está vendo aí como é sério? Em qual contexto Jesus estava falando acerca dessas coisas? Jesus está revelando aos discípulos, aos 12 discípulos, o que estava prestes a acontecer. Olha no versículo 33. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Coisa boa, né? Coisa maravilhosa. Mas veja bem o que vai acontecer. Mesmo Jesus revelando para os seus discípulos o que iria acontecer, eles não entenderam o propósito da missão. O sofrimento, a dor, a entrega, a morte, eles não entenderam. O que parece é que eles queriam tirar proveito do triunfo da ressurreição. Mas pastor, como assim? Tirar proveito do triunfo da ressurreição. Jesus não triunfou sobre a morte? A vida venceu a morte? Então, o que vai acontecer em seguida é como se os discípulos agora tentassem tirar proveito. Veja aí, ó. Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximando de Jesus, lhes disseram: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. O que queres que eu vos faça? Perguntou Jesus. Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Amados, é algo inconcebível. Jesus está dizendo para ele que ele vai subir a Jerusalém e vai ser entregue às autoridades, aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles irão condená-lo à morte e irão entregá-lo aos gentios. Aí Jesus acrescenta: eles vão me escarnecer, eles vão cuspir em mim, eles vão me açoitar, eles vão me matar. Mas ao 3º dia, eu ressuscitarei dentre os mortos. Quando ele diz eles vão me matar, eles esquecem tudo isso aqui e aproveitam o que vem depois. Ao 3º dia, eu ressuscitarei. Aí ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, nós queremos que tu concedas o que nós vamos te pedir. Mas Jesus: Diga, filhos, o que vocês querem? Nós queremos que tu nos conceda que um sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. Isso lembra alguma coisa a você? Isso parece com alguma coisa? Isso é o retrato, isso é a fotografia da igreja do século 21. As pessoas só se aproximam de Jesus para querer tirar proveito da sua ressurreição. As pessoas só se aproximam de Jesus para pedir o que eles querem, para resolver os seus problemas pessoais. Amados, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não tem a ver com Bíblia. Isso não tem a ver com vida eterna. Isso não tem a ver com salvação. Isso não tem a ver com restituição. Isso não tem a ver com transformação, com graça, com amor, com entrega, com longevidade. Isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com egocentrismo, com interesses próprios. Eles queriam destaque. Eles queriam um lugar de proeminência, algo distinto, notável. Isso mesmo, eles queriam ser notados. O desejo deles era que os holofotes estivessem direcionados para eles. Quando todos olhassem para o Jesus ressurreto, todos enxergassem que eles estavam uma à direita e outra à esquerda. Não! Jesus disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos.
Tornou-lhes Jesus: beberei o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Algo muito semelhante aos dias atuais. Muitos se aproximam de Jesus para tirar proveito da sua morte e da sua vida. E mais, não poupam esforços para serem bem-sucedidos naqueles que querem. Quando Jesus se aproxima de Pedro para lavar os seus pés, este lhe diz: mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora, porque eu estou fazendo isso. Mais tarde, porém, entenderás. Não, não, protestou Pedro, o Senhor nunca lavará os meus pés. Pedro resiste porque percebe como era injusto Jesus lavar os seus pés. Porém, é preciso você ter cuidado. Se você não tem sabedoria para entender o que Deus está fazendo em sua direção, você deve pedir para Ele sabedoria, que Deus lhe dará e nada te pedirá em troca. Tiago capítulo 1, versículos 5 ao 8. Ele diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Até para você ter sabedoria, se você não tiver fé, você não recebe. Mas você está vendo aí que você pede a Deus e pede com fé e Ele vai lhe conceder? Você está vendo aí que não é diferente você para seu irmão, nem seu irmão é diferente de você? Diante de Deus, nós somos todos iguais. O que vai diferenciar é a atitude que eu vou ter. É a atitude que você vai ter. Se você vai agarrar a oportunidade do propósito e da missão, ou se você vai deixando passar, deixando para trás. Precisamos ter discernimento para não só perceber, mas para aceitar o tratamento de Deus em nossas vidas. Porque se não entendermos e não aceitarmos, ficaremos de fora da arca. Vou repetir. Se você não entender que Deus está querendo tratar a sua vida, e consequentemente você não aceitar esse tratamento, você não vai entrar na arca chamada Novos Céus e Nova Terra. Mas se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não terá parte comigo, respondeu Jesus. Se você não permitir meu tratamento na sua vida, você não terá parte comigo. Mas, pastor, como eu irei ter a percepção correta que se trata do tratamento de Deus para a minha vida? Eu separei 4 aspectos. A primeira coisa que você tem que fazer, ajustar o seu devocional, a sua leitura bíblica. Você precisa se alimentar com o maná celestial. Então, depois que você ajustar o seu tempo com Deus, depois que você estiver se alimentando da sua presença, aí a primeira coisa que você tem que fazer, você não pode resistir. Segundo, submeta-se. Terceiro, honre a liderança de Deus sobre a sua vida. Quarto, entenda, você não é perfeito. Você não é perfeita. Você precisa ter isso no seu coração. Que você não é perfeito. Que você não é perfeita. Hoje você não conseguiu. Amanhã você consegue. Hoje você não teve forças para sobrepor o que veio sobre você. Mas amanhã você vai conseguir. Porém, não tente fazer de Deus um bobo da corte. Você está vivendo um processo de santificação progressiva. Se você não conseguiu hoje, amanhã você consegue. Porque o que está com você é maior do que o que está no mundo. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Simão Pedro exclamou: Senhor, então Senhor, lave minhas mãos e a cabeça também, e não somente os pés. A percepção que temos de imediato é de algo excessivo, algo de exagerado, um exagero total. Visto como Pedro é exagerado, está pedindo para Jesus lavar não somente os pés, mas a cabeça, as mãos. Eu não vejo assim, não vejo assim. Olhe para esse texto, não vejo isso. Claro que a intenção de Pedro não era desagradar ou desobedecer ao mestre, nem jamais deixar de ter parte com Jesus. Eu creio, aí eu estou falando pastor Ronaldo Bezerra, eu creio que neste momento ele pensou: o
quê? Eu não posso entender agora, mas eu sei que um dia eu vou entender. E sei mais, que o meu mestre está fazendo é algo muito impactante. É algo muito maior do que eu possa pensar, do que eu possa imaginar, do que já passou por pensamento humano. É algo muito grande. Jesus respondeu: aquele que tomou o banho completo só necessita lavar os pés para ficar totalmente limpo. Ora, vocês estão limpos. Isto, porém, não é verdade a respeito de todos aqui, pois Jesus sabia por quem seria traído. Era isso que ele queria dizer quando falou: nem todos vocês estão limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Você tem feito? Você tem perdoado? Você tem perdoado seu pai? Você tem perdoado a sua mãe? Você tem perdoado o seu colega de trabalho, o seu colega de classe, o seu colega de faculdade? Você tem perdoado seu filho, sua filha? Você tem perdoado seu pastor, sua pastora? Você tem enxugado os pés da sua liderança? Enxugado os pés do seu marido, da sua esposa? O que é que você tem feito? Se você não está fazendo isso, trate em fazer. Corra nessa direção. Conclusão, versículo 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Jesus conhece aqueles que ele escolheu. E eu quero terminar fazendo uma pergunta a você. A primeira pergunta para terminar: você é um escolhido? Você é uma escolhida? Você tem convicção plena? Ou em dado momento você tem cocheado em dois pensamentos? Não dê lugar ao diabo. Não podemos brincar. Não podemos brincar. Não podemos jamais pensar em outra coisa a não ser as coisas lá do alto. Se você fizer o que ele te disse para fazer, ele estará com você todo dia, todos os dias. Haverá um momento que você vai chorar. Haverá um momento que você vai espernear. Haverá um momento que você vai chutar o pau da barraca. Haverá um momento que você não vai ter força nem para se levantar. Mas ele vai dizer: eu estou com você. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te escolhi. Peguei pela tua mão direita e te digo: sê forte e corajoso, porque eu te amo, porque você é minha escolhida, porque você é meu escolhido. Aleluia, aleluia. Jesus sabe quem ele escolheu. Você entendeu o exemplo que Jesus deu para os seus discípulos e deixou para nós, para a sua igreja? Praticais, façais vós também. Lavai os pés uns dos outros, perdoai uns aos outros, assim como vos perdoei. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, do versículo 19 a 23. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até o fim. Você crê nessa palavra? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia!